A história começa logo após uma batalha e muitas baixas estão espalhadas pelo campo de batalha. Um monstro gigante percorre a terra e encontra um grupo de guerreiros. Como a maioria dos monstros, este pode falar sem mexer os lábios e chama os humanos de tolos por pensarem que poderiam derrotá-lo. Descobrimos que os mundos das sombras representam a pior calamidade que a humanidade já enfrentou e estão gradualmente envolvendo o mundo em uma névoa negra. Não há como saber o que acontece dentro dessa névoa, mas a única coisa conhecida é que nenhuma criatura viva pode sobreviver na terra que ela corrompe. Há apenas uma maneira de salvar o mundo, conquistar os mundos das sombras. Um dos heróis corajosamente diz ao dragão chamado Boromir que é hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Este cara está bastante confiante, considerando que há um monte de heróis mortos ao redor. Ele diz a Boromir que será ele quem o matará e porá fim a este inferno amaldiçoado. Boromir fica bastante chateado, e aquele cara que sempre aponta o óbvio grita aqui vem, ou ele está se referindo à respiração de fogo de Boromir. Mas meu rapaz com o escudo gigante já está coberto. Antes que a bola de fogo o atinja, ela desaparece, pois vemos que nosso protagonista usa um feitiço para detê-la, tirando a oportunidade do cara do escudo fazer alguma coisa. Boromir se prepara para outro ataque ainda mais poderoso, mas nosso protagonista se aprofunda e também para esse. Seu nome é Dezir, e ele afirma em voz alta que sua análise mágica de padrões está completa. Ele selou cada feitiço draconiano. Os humanos partem para o ataque, mas Boromir fica insultado que os humanos impudentes pensam que podem ficar em seu caminho. Ele usa o rabo para atacar desta vez, e o cara do escudo finalmente tem sua chance de brilhar ao bloquear o ataque. Os guerreiros entram para causar algum dano, e a maga também o atinge. Visto que está a batalha para encerrar todas as batalhas, a maga decide usar até a última gota de magia deles para potencializar a guerreira feminina. Dezir a encoraja com seu brado de guerra, e ela desfere o golpe final maciço. Boromir grita de dor, pois ele não pode acreditar que as coisas estão terminando assim. Todos celebram, e o capitão Avia fala novamente uma única palavra, bom. Dezir está impressionado com sua grande conquista e está feliz por poder sair desse inferno. Algum tempo depois, o grupo celebra, mas um deles aponta que não receberam uma mensagem das autoridades superiores, e se perguntam se derrotaram o alvo errado. O Sr. State, o óbvio, afirma que Boromir era definitivamente o alvo certo, mas os outros apontam que normalmente já teriam sido enviados de volta para seu mundo agora. Dezir não concorda, dando mais tempo, já que tudo acabou agora. O espírito está elevado, mas o mago estraga tudo ao apontar que, dos 155 milhões de pessoas que lutaram contra ele, apenas 6 sobreviveram. O clima muda dramaticamente quando Dezir começa a pensar em como este mundo tirou muito dele, camaradas com quem lutou e amigos insubstituíveis. O hippie do grupo anima as coisas, apontando que derrotaram Boromir e tenta mudar de assunto. O mago explica que não podem desviar o olhar da realidade, e 99% dos magos morreram. Ele quer pensar no que está por vir, mas o hippie diz que devem rezar primeiro. Dezir acalma todos, então o hippie religioso elogia o cara do escudo por suas habilidades de bloqueio, mas ele é muito humilde e dá todo o crédito a Dezir. O mago fica maravilhado com como Dezir foi capaz de analisar e selar os feitiços de Boromir com seu círculo, já que nem ele tem tanto poder. O mago destaca que, mesmo com todo esse poder, Dezir era completamente desconhecido, e pergunta como isso poderia ser. Dezir explica que é apenas um plebeu. O mago acha isso uma vergonha completa, pois se ele tivesse estado na Torre Mágica, teria transformado Dezir em uma fera. Eles discutem sobre o que farão quando voltarem para casa. O cara do escudo quer visitar as casas de seus amigos mortos para devolver suas lembranças, algo sobre mortes honrosas. A hipster aparentemente é a pessoa mais pura do grupo, pois só quer voltar ao reino para cuidar das famílias das vítimas e construir um memorial. O mago quer encontrar uma maneira de evitar a recorrência dos mundos das sombras, pois se um semelhante aparecer, será realmente o fim da humanidade. A guerreira que realmente encerrou a luta não diz uma palavra, e Rude simplesmente ignora a pergunta. Os outros se perguntam se Dezir voltará para a academia de Ebon, e ele pensa em uma garota que ele conheceu uma vez que eventualmente morreria em batalha. Dezir afirma que não decidiu e só quer voltar para casa primeiro. Neste momento, todos sentem algo e percebem que ainda não acabou. Eles não entendem o poder mágico que estão sentindo, e o mago fica chocado, pois tem certeza de que mataram Boromir. Ele percebe algo, porém, e explica que uma vez leu que os corações dos dragões não só bombeiam sangue, mas também armazenam e circulam vastas quantidades de mana. Quando o dragão morre, o sangue para, e a mana da história, sem ter para onde ir, explode. Nosso herói com o escudo dá um passo à frente, tendo outra chance de se mostrar útil, e diz ao mago que gostaria que ele tivesse mencionado essa informação mais cedo, embora ele seja claramente culpado por literalmente tudo. O mago tem uma desculpa, já que é a primeira vez na história que os humanos derrotaram um dragão. O céu se enche de luz irradiando do cadáver de Boromir, e Dezir fica chocado quando seu feitiço não funciona. O mago aponta que é sem esperança, eles estão enfrentando uma pura bola de poder mágico, e mesmo em condições perfeitas, eles não conseguiriam detê-la. Todos começam a se preparar para o fim de suas vidas, e Dezir se pergunta
se é realmente isso. Sua vida desde o início do episódio passa diante de seus olhos, e Desir se encontra em algum lugar completamente diferente. Ele está vestindo roupas normais e não consegue entender o que está acontecendo. Ele ouve aplausos ao longe, e uma mulher dá as boas-vindas a todos os novos alunos à academia e riem. Desir a reconhece como a professora Berger, e ela explica aos alunos que nem todos podem se inscrever. Em vez disso, todos farão um teste e apenas os 600 melhores serão aceitos. Desir parece saber exatamente o que ela vai dizer ao afirmar chocantemente que o teste deles é limpar um mundo das sombras. Os alunos murmuram de medo, pois isso é muito perigoso, mas Berger diz para não temer o teste. O mundo das sombras é artificial e foi criado para o propósito do teste. Enquanto ela fala, Desir começa a perceber algo, mas não consegue acreditar. Berger então declara que começarão o exame de admissão para o ano de 3613, confirmando o temor de Desir. Ele explica que a batalha contra Boromir começou em 3616 e pelos próximos 10 anos, lutaram naquele calabouço e tudo foi destruído. Ele desaba, se perguntando qual foi o ponto de tudo isso. De alguma forma, sem se beliscar, Desir sabe que não é um sonho, pois consegue se lembrar claramente de tudo. Nesse momento, uma garota irritada demais diz a ele que estava procurando por ele. Ela se apresenta como Lor e diz a Desir que será sua mentora. Desir procura em sua memória e descobre que Lor é uma gênio da magia que usa magia de fogo. Ela joga primeiro nas classificações da academia e fica chocada ao descobrir que Desir é um plebeu. Ela aponta que mesmo que ele passe no teste, será colocado na turma beta. Esta escola aparentemente valoriza muito a discriminação, colocando nobres na classe alfa e plebeus na classe beta. Mesmo que tenham talento, não podem receber uma educação adequada se forem plebeus. Eles entram, e Loria se pergunta por que Desir não está mais impressionado com a escola. Desir tenta dizer que viu um prédio semelhante antes, mas ela aponta que não há instalação igual. Nesse momento, os dois são encontrados por Alein, o mago da água, e Des lembra que ele não se dá bem com ele. Os dois magos trocam insultos por um tempo, Alein zombando de sua altura e Loria apontando quão irritante ele é. Loria lembra ele que o derrotou em uma luta antes, mas ele diz que apenas a deixou vencer. Alein fica impressionado com as maneiras de Des por ficar quieto, mas ri à custa de Des quando descobre que ele é um plebeu. Ele diz que Des não será concorrência para ele e diz para eles aguardarem o teste antes de sair. Antes de sair, ele dá a Des um conselho, afirmando que mesmo que Des tenha sorte e passe no teste, ele acabará na classe beta, então pode ser melhor ele não fazer o teste. Nesse momento, os alunos são chamados para começar o teste, e vemos que Lor está muito animada e exige que Desir passe. Conforme eles se dirigem para o teste, Desir fica mais certo de que está no passado. Ao olhar ao redor, ele fica aliviado ao ver que alguém não está lá. No entanto, nesse momento, uma garota o chama e pede para ele parar de olhar em volta, pois parece bobo. Desir fica totalmente incrédulo ao ver que é Romântica, a garota de suas memórias. Desir não tem ideia do porquê disso ter acontecido, mas determina que a razão não importa. Ele não permitirá que uma certa tragédia se repita e jura reescrever a história do mundo. Desir chama por sua amiga perdida há muito tempo, mas isso é muito antes de eles se conhecerem, então Romântica pergunta ao estranho como ele sabe o nome dela. Desir explica que simplesmente viu o nome dela na tela e que estão no mesmo grupo de teste. Ela deseja boa sorte a ele antes de sair, mas Desir só consegue pensar em como ela não faz ideia de quão devastado ele ficou por perdê-la. Nosso herói viajante no tempo se recompõe e promete nunca deixá-la passar por uma experiência tão terrível novamente. O primeiro teste é a AS no nível iniciante do mundo das sombras. Os mundos das sombras na escola são seguros, pois não querem ser processados pelos pais de Karen, então mesmo que os alunos sofram danos, podem evacuar imediatamente. Desir fica surpreso que ainda possam sofrer danos, e Elion chega para explicar o uso da magia e os ataques aos participantes são permitidos. Esse sujeito continua sua trajetória de vilania ao dizer ao par que será impossível para Desir passar no teste. Alien então apresenta a pessoa que está orientando, chamada Doés, uma cavaleira mágica. Nosso protagonista viajante no tempo a conhece bem, pois ela é uma cavaleira mágica de gelo e uma maga de círculo elevado capaz de usar magia de visão, o que é impossível de imitar. Ela é melhor com a espada do que a maioria dos cavaleiros puros e acaba sendo sua companheira mais confiável. Loria e Alien discutem um pouco mais, mas esse sujeito de alguma forma sempre dá a última risada, deixando Laria furiosa. Ela diz a Desir que suas chances contra uma cavaleira mágica são bastante ruins, mas o instiga a não desistir. O grupo de Desir é chamado para começar o teste, e todos entram no mundo das sombras. Eles estarão mirando no objetivo bem à frente deles, e apenas os 3 melhores passarão no teste. Eles têm permissão para usar ataques mágicos, interferência e quaisquer outros métodos necessários para vencer. Se um aluno receber dano fatal, será desqualificado. Desir provavelmente deveria estar se concentrando no teste, mas está distraído por Ast. Ela estava lá no futuro quando o mundo acabou, então ele se pergunta se ela também voltou para este mundo com memórias passadas. Surpreendentemente, ela conhece seu nome, mas é só porque ela verificou antes do teste. Ast ridiculariza completamente nosso rapaz por ter habilidade
habilidades físicas abaixo da média e diz impiedosamente que ele não tem futuro. Ela nota que ele tem um problema nos olhos, pois ele a estava encarando, mas o tranquiliza, dizendo que ele não tem com o que se preocupar, já que ela não tem interesse em atacar os fracos. Claramente, ela não é amigável, então Desir conclui que ela não é sua leal companheira do futuro. A corrida começa, e Ast parte como se tivesse roubado algo, deixando todos para trás. Romântica a segue, mas diminui a velocidade para se desculpar com uma pequena criatura felpuda por esbarrar nela. Desir vai direto ao ponto ao apontar como ela ainda deve gostar de coisas assim, mas ela não tem ideia do que ele quer dizer com o ainda e se pergunta se ele está fazendo uma terrível tentativa de flertar com ela. Ela fica bastante irritada com como ele age como se fossem amigos e o manda se concentrar na corrida. No entanto, Desir não consegue se conter, pois sentiu falta de interagir com ela. Ela fica ainda mais brava ao ouvir essas palavras, mas fica chocada quando Desir a salva de uma bola de fogo aleatória. Algum sujeito está bastante chateado por Desir estar se intrometendo em seu ataque a Romântica e usa sua vara de fogo para atacá-la. No entanto, Romântica consegue se defender e tira esse idiota da jogada. O nome dele é Eggs, e sua desqualificação é anunciada para todos. Romântica agradece a Desir por salvá-la, mas instantaneamente fica irritada novamente com a aparência boba dele. Os dois estão ficando bastante para trás, então Romântica decide mostrar a ele sua verdadeira habilidade ao usar seu feitiço de varredura de flechas. Em outro lugar, alguns superiores dizem a Jesus com um rabo de cavalo que tudo está correndo bem. Eles estão particularmente impressionados por ter uma cavaleira mágica participando este ano e se maravilham com o quão bem ela se comporta. Todos riem quando alguém aponta que um plebeu fraco está no mesmo grupo que a grande cavaleira mágica. Eles todos têm pena do pobre garoto, mas uma garota parece saber algo, pois encara intensamente Desir. Um cara que está seguindo Ast está confiante de que tudo o que ele terá que fazer é continuar seguindo-a para passar, mas fica chocado com o poderoso vento de Romântica. Não é forte o suficiente para derrubá-lo, mas ele mal consegue se mexer. Nesse momento, ele fica chocado quando Ast facilmente se abre caminho através do vento. Esse completo idiota passa tempo demais babando por essa garota e acaba levando um abraço da mãe natureza cortesia de uma árvore gigante. Havia outro cara ao lado dele que também foi eliminado, então agora só restam 3 participantes. Romântica sorri, pois isso significa que todos vão passar, mas essa garota está sedenta de sangue e diz a Desir para simplesmente desistir. Desir se pergunta por quê, e a razão dela é simples, e a cara estúpida dele. Ela se elogia por avisar Desir para que ele não se machuque e dá a ele mais uma chance de desistir. Romântica antecipa sua rendição, mas fica chocada quando ele se recusa. Ela não consegue acreditar que ele não vai desistir, mesmo depois de ver sua magia, e fica furiosa quando Desir simplesmente sorri novamente. Ela está farta desse cara irritante e promete machucá-lo tão mal que ele vai pensar que está prestes a morrer. Ela libera seu poderoso golpe de vento e se despede do pateta. No entanto, ela fica atonita quando Desir elogia seu ataque e vê que ele está totalmente ileso. Nosso rapaz é insano, não só sobreviveu, mas agora aponta como ela priorizou a velocidade em seu ataque e é por isso que seu controle é tão fraco. Claramente sem se importar com o quanto a irrita, Desir recomenda um pequeno ajuste em seu ataque, e ela explode completamente. Romântica se prepara para outro ataque que ela garante que não vai errar e libera seu vento venenoso. Desir começa a se exibir agora, fazendo aquela coisa de explicar o que está fazendo enquanto faz. Ele simplesmente altera as correntes de ar um pouco e força o ataque dela a errar. Ela fica chocada ao vê-lo usar um feitiço inverso, já que geralmente alguém precisa estar em um nível muito mais alto, ou um círculo como eles chamam, para ser capaz de usar um feitiço inverso. Isso deveria ser impossível para Desir, já que ele está no círculo mais baixo, então ela decide testá-lo novamente. Desir simplesmente anula o ataque dela desta vez, e Romântica começa a perder a cabeça, perguntando-se se isso significa que suas habilidades são superiores às dela. As mesas viraram completamente agora, enquanto nosso rapaz diz confiantemente que eles devem terminar agora, pois há outros que ele precisa derrotar, então ele não pode ficar por muito tempo. Ele está se aproximando demais para o conforto, então Romântica testa para ver se ele pode inverter um monte de feitiços desta vez. Desir facilmente os para todos e pensa sobre como Romântica é muito poderosa, mas não poderosa o suficiente. Isso não vai funcionar, pois, do contrário, eles simplesmente repetirão o mesmo futuro onde ela encontrou seu fim. Ele está determinado a torná-la mais forte, e é por isso que ele deve ser o vencedor agora. Desir afirma sua dominação como um chefe e diz a Romântica que inverter feitiços não é a única coisa que ele pode fazer. Ela fica surpresa ao vê-lo usar um feitiço básico que apaga o atrito e se pergunta por que ele faria isso. Desir revela chocantemente que na verdade ela não é a pessoa com quem ele está lutando o tempo todo. A última coisa que ele diz a ela é que não estão sendo testados em habilidades mágicas, estão sendo testados em quem pode chegar ao objetivo. As coisas começam a ficar muito claras quando Desir explica que mesmo que recebam danos fatais lá, eles não morrerão. Romântica começa a perceber o que esse gênio absoluto está planejando fazer, mas aponta que, embora ele possa não morrer, ainda sofrerá danos.
Nosso rapaz não tem medo de nenhum dano e usa um feitiço de fogo para se lançar à velocidade da luz. Romântica acha que ele pode estar louco, mas é realmente apenas um risco calculado. Perto do objetivo, ela desfruta de uma confortável liderança, mas pode perceber instantaneamente que Dezer logo a ultrapassará. Ela não tem ideia de como ele derrotou Romântica, mas decide que terá que derrotá-lo com tudo o que tem. Ela prepara um ataque imenso, então nosso rapaz completa uma análise de cada elo de feitiço que ela está usando, o que permite que ele obtenha controle sobre todo o ataque. No entanto, Ast percebe que ele está invertendo-os e decide que terá que encerrar a luta antes que ele os pegue todos. Ela ataca instantaneamente com aqueles que não foram tomados, mas Dezer consegue alterar sua trajetória. Ais vê que ele acabou de conseguir desviar do golpe fatal e decide que simplesmente não lhe dará tempo para inverter seu feitiço. Ela combina seus feitiços para o próximo ataque, e Dezer concorda que ela está tomando a decisão certa. Infelizmente para ela, nosso rapaz é uma fera e ajusta a trajetória do ataque durante o voo. Ela fica chocada quando ele usa o recuo do ataque combinado com a falta de atrito para se lançar novamente. Ai se prepara para um ataque, mas Dezer explica que ela está muito obcecada em derrotá-lo, e ele simplesmente passa por ela. Dezer é anunciado como vencedor, mas isso praticamente não significa nada para ele. Nosso viajante do tempo olha para seus amigos e só consegue pensar em como todos, incluindo ele mesmo, precisam ficar mais fortes. É a única maneira de superar a tragédia. Em outro lugar, vemos que um cara usando um anel bastante bobo acaba de derrotar um monte de estudantes e é anunciado como vencedor do grupo F. Seu nome é Dante, e ele encara nosso garoto enquanto lhe dá um sorriso sinistro. Em outro lugar, os responsáveis pela escola discutem como esperado que não haverá plebeus na classe alfa novamente este ano. Todas essas pessoas discriminam bastante os plebeus, dizendo que a classe alfa é apenas para cultivar os escolhidos, e os plebeus devem ficar felizes por poderem se inscrever na Academia Ebon. O velho de topo, que parece que nunca se barbeou na vida toda, os silencia e revela que houve uma recomendação de que um certo aluno seja colocado na classe alfa. Foi a professora Bridie, e ela recomenda Dezer. Mais tarde, os alunos verificam em qual classe foram colocados, e Dezer vê que está na classe beta. No entanto, o que realmente o preocupa é Romântica, que está em completo choque. Mais tarde, vemos que Romântica está bastante deprimida com seu entorno decadente. O professor explica que as habilidades dos magos são classificadas em círculos, sendo o círculo 1 o mais baixo e o círculo 7 o mais alto. Para estar na classe alfa, um aluno deve ser pelo menos do círculo 2. Todos os alunos desta classe estão no círculo 1, e suas habilidades não são boas o suficiente para os verdadeiros mundos das sombras. Romântica pensa que estar na classe beta já é ruim o suficiente, mas as coisas só pioram ao estar na mesma classe que Dezer, que a irrita sem fim. Ela se pergunta por que Dezer está lá, já que ele venceu a Cavaleira Mágica, e está irritada até a alma quando ele continua sorrindo. Em seguida, vemos que Bridie não conseguiu convencer os outros professores a concordarem em colocar Dezer na classe alfa. Todos eles são nobres, então ele se opõe fortemente à ideia. Dezer está furioso, não apenas por si mesmo, mas por todos os talentosos plebeus que estão sendo ignorados por causa da discriminação. Ele decide que deve despertar o maior número possível de talentos, não importa o que seja necessário. Mais tarde, Romântica continua fazendo seu papel deprimido, e aquele cara, Dante, se aproxima dela. Ele está na classe alfa e está planejando se juntar a Blue Moon, a melhor equipe da academia composta pelos melhores alunos da classe alfa. Esse cara arrogante veio convidar nosso garoto-garota para se juntar também, já que ela tem habilidades excelentes e uma linhagem perfeita. Romântica sabe que precisa dizer sim, pois também a colocaria na classe alfa, mas então esse cara diz a ela que ela terá que sair com ele. Ela aponta que é a primeira vez que se encontram, mas esse falador convincente diz a ela que foi amor à primeira vista. Romântica precisa de tempo para pensar, mas esse sujeito insistente dá a ela um presente que, em sua cidade natal, é dado a alguém por quem estão apaixonados. Romântica mal consegue falar depois dessa demonstração de carinho, e fica chocada quando Dezer aparece atrás dela. Dezer explica que está lá para fazer a mesma oferta a ela, mas ela recusa sair com ele. Dezer esclarece as coisas ao apontar que na verdade ele queria que ela se juntasse à sua equipe. É bastante claro que ela vai escolher a melhor equipe da escola em vez da dele, mas Dezer pensa em como isso foi o maior erro que ela cometeu no futuro. Ela manda ele cair fora, então ele deixa uma carta para ela ler quando ninguém estiver por perto. Romântica zomba dele por provavelmente ter escrito coisas embaraçosas, mas ele diz a ela para se livrar dela depois de ler, pois é para o próprio bem dela. Uma leitura rápida tira o sorriso convencido do rosto dela, e ela fica furiosa, sabendo que Dezer a provocou de propósito. Dezer então avista um garoto de cabelos azuis chamado Prão e fica feliz por finalmente encontrá-lo. Dezer explica que entre os guerreiros que participaram da batalha antes de sua viagem no tempo, Prão era um dos espadachins mais rápidos. Ele era o mais forte em uma linha do tempo onde mal teve algum treinamento, então Dezer não consegue imaginar o quanto mais forte Prão pode ser se receber algum treinamento desta vez. Nesse momento, Romântica chega, chateada por Dezer parecer saber algum segredo sobre
sobre ela, mas ele diz a ela para ficar quieta e assistir à prática dela. Romântica não consegue acreditar em quão adorável Prão é, querendo possuí-lo como um animal de estimação ou algo assim. Prão escolhe uma arma que surpreende os dois, pois se perguntam se ele pode realmente manejar uma espada grande adequadamente. Prão se apresenta corretamente, mas seu oponente se recusa a falar com a escória da classe beta. A luta de prática começa, e o homem de cabelo comprido fica instantaneamente surpreso pelas habilidades de Prão. Romântica acha que Prão é bastante forte, mas Deser sabe que ele está apenas balançando sua espada cegamente. O cara com o negócio na frente e festa atrás revida com um ataque implacável, mas Deser antecipa um contra-ataque de Prão. Deser percebe que Prão está indo rápido demais, já que o mullet ruivo se esquiva e acaba contra-atacando. O ruivo chamado Peral é anunciado como vencedor, mas ele não está satisfeito apenas com isso. Ele começa a bater no pobre garoto enquanto o árbitro inútil apenas assiste. Então Deser entra em ação. Ele aponta que a luta acabou, mas o ruivo o ameaça também. Deser tem uma língua afiada e pergunta a Peral se ele está chateado porque o ataque de Prão o machucou demais ou se ele está apenas com ciúmes de alguém mais talentoso do que ele. Deser consegue apertar cada botão desse cara, fazendo com que ele ataque fora de controle, mas Deser bloqueia com o braço. Deser mais uma vez lembra ele que venceu a luta, mas de maneira assustadora pergunta o que mais ele poderia querer. Peral vai embora, mas diz a Deser que vai se lembrar do rosto dele. Prão o trata, e Deser explica que usou magia para bloquear a espada, então não fez muitos danos. Prão se desculpa, mas Deser explica que foi ele quem escolheu intervir. Prão aponta que agora Deser tem um inimigo na classe alfa por causa dele, mas novamente Deser diz que está tudo bem e ele precisa dizer a Romântica para se acalmar porque ela está obcecada demais com a fofura de Prão. Prão agradece a Deser por resgatá-lo e promete retribuir o favor. Deser então leva a Romântica para um lugar onde podem conversar em particular e ele precisa acalmá-la, dizendo que não contou a ninguém sobre o que ele sabe. No entanto, ele revela que os professores sabem disso, o que é por isso que ela foi rebaixada para a classe beta, mesmo sendo uma nobre com habilidades incríveis. Deser então coloca tudo às claras, pois sabe que Romântica tem o sangue de uma plebeia, e que seus pais realmente compraram o título de nobre. Os professores sabiam disso e a consideram apenas mais uma plebeia imunda. Romântica está certa de que Dante a protegerá se ela se juntar ao grupo dele, mas ele a lembra de como Dante chamou os plebeus de seres vis e imundos. Deser recomenda que ela se junte ao seu grupo, e ela fica furiosa. Ela acha que ele contará a todos o segredo dela se ela não se juntar e aponta que ele é uma pessoa terrível por chantageá-la. Nosso rapaz, no entanto, não é um lixo, pois nunca faria isso. Ele simplesmente diz que, se ela não se juntar, ele terá que começar sua equipe com Prão sozinho. A imaginação de Romântica corre solta com pensamentos sobre o adorável garoto, mas ela ainda luta com sua decisão. Ela ainda acha que Deser é bastante suspeito por sorrir o tempo todo e por saber seu segredo. Ele agiu de forma super imprudente durante o teste e foi de alguma forma capaz de derrotar a Cavaleira Mágica. Além disso, ele é, de alguma forma capaz de usar o feitiço inverso, mesmo estando no círculo mais baixo. Depois de refletir, no entanto, ela decide se juntar ao grupo dele, principalmente para descobrir o segredo dele. Romântica ainda odeia o sorriso dele com todas as fibras de seu ser, mas os dois apertam as mãos concordando com o acordo. Em seguida, vemos Prão dando uma boa olhada em uma espada estranha que sua mãe lhe entregou. A espada foi deixada para ele por seu pai, e ela explicou que, enquanto a espada brilhasse intensamente, significava que seu pai estaria pensando neles para sempre. No entanto, no momento em que esse pobre garoto a tocou, ela se desfez em pedaços. Felizmente para ele, essa parte foi apenas um sonho. Mais tarde, o grupo tem que ver Bridget para se candidatar a formar uma equipe. Eles aproveitam alguns lanches, mas logo é hora de ir direto ao assunto. Essa garota questiona Deser sobre por que ele quer formar uma equipe, e ele explica simplesmente que planeja ser promovido para a classe alfa vencendo o torneio de classificação. Bridget aponta como isso é difícil, mas Deser já está ciente. Ela explica que o torneio de classificação é um exame para determinar os rankings dos alunos em cada série. É conduzido com as classes alfa e beta juntas, e a elegibilidade para participar requer uma equipe de 3 a 6 membros. O exame assume a forma de uma batalha entre duas equipes e os rankings das equipes vencedoras aumentam. Isso não significa que as equipes com mais membros tenham uma vantagem, no entanto, pois as conquistas individuais são avaliadas. Há muitas maneiras de ganhar rank, já que a chave é o quanto um estudante contribuiu para a vitória de sua equipe. O objetivo do torneio de classificação é avaliar as diversas habilidades dos alunos. As equipes vencedoras participarão das rodadas finais que ocorrem em um mundo das sombras. Aqueles que ficarem entre os 9 primeiros recebem o título de O-Single Rankers. Os O-Single Rankers só têm a capacidade de avançar da classe beta para a classe alfa. No entanto, até agora, ninguém foi promovido, o que não surpreende Romântica, pois os alfas têm uma vantagem enorme, e ela está certa de que será um torneio unilateral. Bridget explica que é praticamente impossível, mas Deser surpreende todos quando diz que é por isso que vale a pena fazer. Os professores acham que os betas não valem a pena ser ensinados porque não
não tem talento. Assim, se os 3 deles na equipe se tornarem os single rankers, isso provaria que os professores estão errados. Bridget espera que possam derrubar o sistema terrivelmente preconceituoso da escola e pergunta a Romântica e Prão se eles têm certeza de que querem se juntar à equipe de Desert. Eles têm. Depois, os 3 passam por uma incrível instalação de treinamento de ponta, infelizmente exclusiva para os alunos alfa. Então eles seguem para a instalação de treinamento dos alunos beta. É apenas uma sala normal, na verdade, pior do que isso, pois está praticamente caindo aos pedaços, coberta de poeira, com o chão rangendo. Mas nosso sempre positivo protagonista tem certeza de que eles se acostumarão. Infelizmente, descobrem que tem toneladas de colegas de quarto quando centenas de ratos correm de volta para seus buracos. O plano de Desert é limpar o lugar, mas Romântica não gosta dos ratos. Desert diz que vai cuidar disso, então Romântica o admira por ir procurar outro quarto, mas ele revela que sua solução real é apenas tapar os buracos dos ratos. Eles não têm outra escolha a não ser limpar o lugar. Eles fazem um trabalho incrível, mas Romântica está angustiada. Desert diz que é hora de ir, então Romântica assume que ele quer dizer voltar para casa para se lavar, mas na verdade ele quer começar o treinamento. Ela instantaneamente se arrepende de se juntar ao grupo dele, mas lembra-se de seus objetivos. Ela se dirige para a porta, mas Desert aponta que a sala de treinamento está na outra direção. O treinamento começa com Desert treinando Romântica para melhorar a precisão de sua magia. Ela explica que já domina isso, mostrando ao disparar vários ataques de vento diretamente no alvo. Ela está bastante orgulhosa de si mesma, mas Desert quer que todos os ataques atinjam o centro. Ela acha que é impossível, mas ele explica que é a única maneira de vencer os alfas. Ele está confiante de que ela pode fazer isso e lembra do futuro quando ela provou isso em batalha. Desert antagoniza dizendo que ela pode continuar limpando se quiser, então ela se motiva para tirar aquele sorriso do rosto convencido dele. Para ajudar em seu treinamento, Desert a faz tentar colocar uma bola em um círculo, e ele precisa dizer a essa garota boba que ela não pode apenas jogá-la, ela deve manipular a corrente de ar ao redor da bola para movê-la. A magia do vento é sua especialidade, então ele apenas a lembra de visualizar. Ela faz exatamente isso, quando percebeu que era a única coisa que o fazia se destacar entre os nobres. No entanto, ele não poderia mostrar isso e ainda manter sua posição social elevada. Essa revelação deixa Desert atordoado e compreensivo. Ele entende a pressão que Prão enfrenta e o motivo pelo qual ele hesita em usar o sabre ideal para o seu estilo. Desert aponta que a força da equipe está em jogo, então Prão pede que ele vá com eles a algum lugar. Eles deixam Romântica para trás, mas ela está indo muito bem por conta própria. Eles chegam ao quarto de Prão, onde ele revela que não tem ideia de como seu pai se parece, já que ele foi comprar leite há muito tempo. Sua mãe era plebeia, e seu pai era nobre. A única coisa que seu pai deixou para trás foi um sabre de rapier. Quando Desert vê a espada, não há dúvida em sua mente de que é a mesma que Prão usou no futuro. É incrivelmente leve, e Prão explica que, ao descobrir que seu pai o deixou, ele imediatamente começou o caminho da espada. Dessa forma, quando eventualmente visse seu pai, ele seria um filho respeitável, digno de empunhar a espada. Um dia, sua mãe estava no leito de morte e disse a Prão para nunca tentar ver seu pai, já que ele vive em um mundo completamente diferente do deles. Ela nem sequer disse o nome do pai de Prão neste mundo, pois ter um filho plebeu é uma desgraça para um nobre. Se Prão tivesse visitado seu pai, não teria sobrevivido para estar ali agora, então sua mãe estava apenas o protegendo. Prão explica que ainda queria desesperadamente encontrar seu pai, então ingressou na academia de Ebon na esperança de obter algumas pistas. Ele explica que tinha a espada como uma forma de elogio para ajudá-lo a encontrar seu pai, mas ele fica furioso e revela que lhe disseram que a espada não tem absolutamente nenhum valor, não era algo digno de um nobre. Prão desmorona, pois pensava que seu pai o amava, e é por isso que deixou a espada, mas claramente isso não é o caso. Então, Prão se recusa a usar aquela espada novamente. No dia seguinte, todos estão trabalhando duro praticando. Romântica está facilmente dominando a bola no círculo e está orgulhosa de tê-la dominado em apenas 3 dias. Desert rapidamente acaba com sua empolgação, apontando que a bola não está ficando no círculo. Desert estranhamente a encara enquanto pensa no presente que ela ganhou e tem uma ideia. Ele pede a Prão para mostrar a espada rapier, mas Prão diz que não se importa mais com aquela espada e, portanto, não pode mostrá-la a ele. Desert implora, mas chocantemente, Prão diz que a razão pela qual não pode mostrar é porque a vendeu. Então, temos uma rápida visão de uma loja onde alguns caras com aparência ameaçadora estão de posse da espada de Prão. Depois, Dee e Prem vão buscar a espada de Prão, e Dee fica impressionado ao ver que tudo está exatamente como ele se lembra. Eles chegam a beco suspeito que leva à loja de penhores e fazem seu caminho com cautela. Um sinal na frente da loja explica que não há reembolsos por qualquer motivo, e Desert se pergunta como esses caras podem ser tão obcecados por dinheiro. Prão diz a Desert que nunca quer segurar aquela espada novamente, mas Desert pede a ele apenas uma chance. Finalmente, eles entram na loja, onde são recebidos por um gigante impulsionado por esteroides, o que faz Desert se perguntar por que o lugar é tão fortemente guardado. Desert explica ao dono da loja, chamado Vuk Ken, que estão lá para comprar a rapier que Prão vendeu.
vendeu. Vulcan aponta que tem uma política de não reembolso, mas Deser diz a este idiota que é por isso que ele disse que ia comprar. O homem reitera que a rapier não tem valor como espada, mas surpreende Prão quando revela que sabia que algo estava errado porque era tão leve. Vulcan tem uma ideia do que poderia realmente ser, e Deser mostra sua genialidade, pois já sabe que é chamado de Coven e viu algo parecido quando um cara usando o brinco deu um presente à sua garota. É usado pela nobreza para presentear a pessoa que amam, como uma caixa. Infelizmente, para esse cara, ele não conseguia descobrir como abri-lo. Vulcan então revela chocantemente que custaria 40 pratas, mas Prão fica furioso, pois vendeu para o homem por apenas 3 pratas no dia anterior. Além disso, nem mesmo disse a ele que era um Coven. Este sujeito preguiçoso aponta que Prão só pediu para avaliar como espada, então ele fez, e como espada só valia 3 pratas. No entanto, agora ele está vendendo como um Coven, e seu valor agora é de 40 pratas. Prão acha que esse cara é apenas um golpista sujo, mas Deser entende que é apenas negócio e paga as 40 pratas. O cara se pergunta se deveria ter cobrado mais, mas Ter explica que é o máximo que ele está disposto a pagar. Vulcan diz a ele que apenas olhar não adiantará e um amador como ele não conseguirá abri-lo. Esse tolo não tem ideia de que está falando com o protagonista, e vemos que Deser usa sua magia única para ler algumas escritas ocultas. Deser então instiga o hesitante Prão a pegar a espada e revela que há um sulco no cabo. Pressionando esse sulco enquanto remove a lâmina revela que há outra lâmina por baixo. Todos na sala ficam chocados, pois esta lâmina não é de ferro nem de prata. Prão nunca viu um metal que brilha assim, e Deser explica que a lâmina é feita de banum, mais dura que o aço e mais leve que uma pena. É um metal usado apenas nas armas da mais alta qualidade, e Ter está mais certo do que nunca de que esta era a arma que Prão usou no futuro. Eles se preparam para sair, mas o gigante Bemomoth fica no caminho. Deser pede gentilmente ao homem que se mova, mas Vulcan só fará isso se eles deixarem a espada. Deser lembra ele que tinham um acordo comercial, mas Vulcan é um dono de loja desonesto e diz a ele que se a espada realmente é feita de banum, então isso muda tudo. Deser aponta como o cara é hipócrita, mas isso apenas faz o gigante ameaçá-los. Se não deixarem a espada, Vulcan exige que Deser os derrote logo. O gigante fica chocado ao ver que Prão deu um passo à frente. Prão odeia lutar, mas está claro que esse cara pretende prejudicar Deser, então ele decide não segurar. Prão fica constrangido depois que Deser lembra a ele que ele disse que nunca mais tocaria na espada, mas Deser estava apenas brincando com ele e o encoraja a mostrar do que é capaz. Deser está certo de que esta espada é perfeita para o estilo de Prão, mas está preocupado, pois os ataques do gigante podem ser fatais se acertarem. Prão ainda é bastante inexperiente neste ponto, então ele está incerto se pode vencer. No entanto, todos na sala ficam chocados quando Prão começa a brilhar, e seu oponente fica empolgado com a determinação em seus olhos. Ele tenta atacar, mas Prão contra-ataca e esquiva instantaneamente, deixando claro que Prão é rápido. Prão então demonstra isso ainda mais, pois o cara mal consegue vê-lo. Prão está acertando muitos golpes, mas são apenas cortes rasos, e Deser se pergunta se ele está tendo dificuldade em avaliar seus ataques com a rapieira. No entanto, o grandalhão está se acostumando à velocidade de Prão, então se a luta se arrastar, Prão estará em desvantagem. Prão tenta atacar os pontos vitais do cara, mas o gigante obviamente esperava por isso. As coisas estão começando a ficar complicadas, mas Deser diz a Prão para acreditar em seu pai. É quando Prão percebe a escrita na espada e se inspira. Ele não tem certeza de como Deser poderia ter sabido de tudo isso, mas isso não importa. Ele está determinado a trazer uma vitória para Deser por acreditar nele. Prão parte para o ataque, mas Deser grita em choque quando o gigante prevê. No entanto, Prão mostra que não pode ser duvidado, pois corta diretamente a espada do gigante e o nocauteia. Prão acredita a espada como a única razão de estar vivo e diz que é tudo graças ao seu pai. Eles se preparam para sair, mas Vulcan explica que a porta só pode ser aberta pelo cara que está desacordado no chão. Ele exige que deixem a espada, mas fica chocado quando Prão corta seu caminho para fora. No caminho de volta para casa, eles param para comer algo, e Prão agradece a Deser por tudo o que fez por ele. Deser diz que não é um problema e é natural ajudar um amigo quando estão em apuros. Prão se desmancha, e nosso tolo protagonista se pergunta se comprou o tipo errado de comida. Prão explica que está chorando porque estava tão perdido e sem esperança antes. Agora as coisas estão muito melhores e ele até tem alguém que o considera um amigo. Ele está muito feliz e agradece aos seus pais, planejando seguir as palavras que seu pai deixou. Em seguida, vemos que seu pai escreveu as palavras "Ó para que meu iniciante não se perca na espada". De volta à escola, Romântica continua treinando muito e exibe seu controle magistral da bola, agora conseguindo pará-la bem no centro do círculo. Ela celebra, mas logo percebe que está sozinha. Ela tenta o desafio que Deser lhe deu e fica extasiada quando consegue acertar todos os projéteis de ataque de vento bem no centro do alvo. Depois, ela espera encontrar-se com Dante e ouve pessoas discriminando-a porque está na classe beta. Quando se encontra com ele, ela devora uma refeição deliciosa e Dante espera ansiosamente para ouvir a decisão dela sobre se juntar ao seu grupo. Antes mesmo que ela possa responder, ele assume que ela aceitou
voltou e se prepara para levá-la para conhecer os outros membros do Blue Moon. Claro, ele fica incrivelmente chocado quando ela devolve o presente que ele deu a ela, a ponto de seu cérebro pequeno não entender o que está acontecendo. Romântica diz a ele que não é apenas porque ela não quer sair com ele, mas também porque ela acabou de se juntar a um grupo na classe beta. Esse cara está em total negação, achando que ela está apenas brincando, mas ela está muito séria. Romântica explica que não gostou do grupo no início, mas isso mudou completamente. O líder está treinando-a e melhorando suas habilidades. Ela lembra ele de como ele chamou os plebeus de lixo mais cedo, e ele não retira a declaração. Na verdade, ele insiste nela. Romântica revela que costumava ser uma plebeia, quase causando um aneurisma nele, e ele mais uma vez pensa que ela está brincando. No entanto, ela está muito séria, mas diz que agora está tudo bem, pois tem pessoas em sua vida que não a olharão da maneira que ele acabou de fazer. Finalmente, ele está entendendo a mensagem, e ela diz a ele que se soubesse que ela era plebeia, nunca teria convidado. A conversa deles acaba, mas Romântica tem mais uma coisa a dizer. Ela revela que seu grupo está planejando ser promovido para a classe alfa, o que os torna inimigos. Isso deixa Dante furioso, e ele declara que esmagará cada um deles. Romântica simplesmente o adverte a não subestimá-los e vai embora, deixando-o mais enfurecido do que se poderia imaginar, parecendo que vai ter um ataque cardíaco. Em seguida, descobrimos por que ele está tão bravo, pois um flashback mostra um grupo de plebeus irritados destruindo sua casa e exigindo a execução de seu pai. Dante está tão furioso que causa sangramento em si mesmo e jura esmagar os plebeus imundos. Algum tempo depois, a equipe de Des entra no torneio de classificação e está na fase eliminatória. Romântica dá um show contra um grupo de 5 pessoas usando seu ataque de vento, e a vitória deles os move para cima na tabela de classificação. Prão faz a sua parte contra outra equipe, e eles sobem ainda mais. Deser é o próximo a mostrar o que pode fazer, e nosso rapaz nem se mexe enquanto para todos os ataques do inimigo. Os outros dois completam a eliminação desta equipe, e nossos heróis chegam ao top 30, o que significa que é hora do verdadeiro jogo começar. Bridget está feliz por ver que chegaram tão longe, mas está preocupada porque agora terão um alvo enorme nas costas. Em outro lugar, o instrutor encarregado do grupo Blue Moon está furioso ao ler um artigo sobre a equipe de Des. O artigo destaca que a equipe formada por alunos da classe beta atingiu o 30º lugar e questiona se serão os primeiros a serem promovidos para a classe alfa. Esse cara se recusa com raiva a deixá-los ficar em sua preciosa classe alfa, mas se acalma. Ele explica aos alunos do Blue Moon que, embora ainda sejam apenas calouros, é responsabilidade deles manter o orgulho e a tradição da classe alfa. Por esse motivo, durante a rodada final do torneio, esse psicopata quer que eles usem todos os meios necessários para eliminar a equipe de Des. Ele deixa muito claro que eles nunca podem permitir que se tornem ranqueadores únicos. Esse cara fala diretamente com Ais, pois ela já lutou contra Deser antes, e ela confirma que está confiante de que pode vencê-lo. Ela é a líder do primeiro grupo Blue Moon, então ele exige que ela traga a vitória. Ais nunca pode esquecer do homem que lhe deu seu primeiro gosto de derrota, então está determinada a derrotá-lo com tudo o que tem. Depois, Dante e Peral confrontam Ais. Ela pensa que eles querem contestar que ela seja líder, mas eles sabem o quão forte ela é, e não é isso que querem. Peral apenas quer ser aquele que derruba Prão, e Dante quer ser o que enfrenta a Romântica. Ais aponta que tem uma chance muito melhor de vencer lutando como uma equipe, mas esses caras têm sérios ressentimentos pessoais, então ela permite. No entanto, ela tem uma ordem para eles. Ais mostra que também tem uma rixa pessoal, dizendo a eles que Deser está fora dos limites para eles, porque ela será a única a derrotá-lo. Em outro lugar, Deser pensa sobre como Romântica e Prão agora têm habilidades suficientes, e ele se pergunta se estão prontos para o próximo passo. Seus leais companheiros de equipe dizem a ele que estão prontos para mais treinamento para a rodada final, mas Deser os choca quando revela que não haverá treinamento. Em vez disso, eles seguirão um regime especial para a rodada final. Para isso, eles vão para a biblioteca, onde Deser apresenta uma série de livros a eles. Romântica fica chocada quando Deser revela que os fará estudar história e ela precisa ser lembrada de ficar quieta. A rodada final do torneio de classificação acontecerá em um mundo das sombras preparado pela academia. Incidentes históricos são recriados nesses mundos, e se conseguirem impedir que os incidentes aconteçam, eles limpam o mundo das sombras. Estudar a história desses incidentes ajudará a preveni-los, mas eles não sabem quais incidentes serão reproduzidos. Deser diz a eles que apenas usou sua intuição para escolher alguns incidentes aleatórios para estudar, mas sabemos que nosso garoto é do futuro, ele sabe exatamente qual será o mundo das sombras para a rodada final. Durante seus estudos, Romântica provoca Prão por admirar tanto o professor deles, mas acabam chamando a atenção de Deser. Esse cara é um ditador feroz, exigindo que voltem a estudar, tudo com um sorriso no rosto. Momentos depois, a equipe fica chocada quando Ais se aproxima deles. O momento é um pouco tenso, mas Romântica quebra o silêncio perguntando o que essa garota quer. Ais aponta que passaram 2 meses desde a luta dela, e Deser elogia sua decisão de se juntar ao Blue Moon. Ele acha que ela merece estar no grupo mais forte da academia, mas
mas ela questiona se é realmente o mais forte, já que Tesser não está nele. Ai se aproxima dele para declarar formalmente guerra contra Desir. Nosso protagonista viajante no tempo diz que é típico dela mostrar cortesia a alguém que reconhece como sua rival. Ais o subestimou naquele dia, mas ela promete derrotá-lo com tudo o que tem desta vez. Desir não poderia estar mais feliz em ouvir isso, pois quer que ela use essa raiva contra ele para se tornar mais forte. O objetivo inteiro do nosso herói genial naquele dia era acender o espírito de luta dentro dela, e claramente funcionou. Seus amigos se tornando mais fortes é a única maneira de mudarem o futuro, então ele espera ansioso para lutar ao lado da Ais mais forte. Algum tempo depois, chegamos ao dia do torneio de classificação. Vários portais foram instalados no centro de um estádio, e repórteres estão ocupados entrevistando instrutores. A rodada final é um grande evento na academia, então muitos moradores da cidade vêm assistir, e fica bem barulhento. Claramente é algo importante, já que os amigos de Desir percebem que ele está usando sua gravata corretamente hoje. Desir explica que normalmente não usa sua gravata corretamente porque é desconfortável, mas Romântica achava que era só porque Desir gostava de mostrar o peito. Todos brincam e Desir fica feliz por eles não parecerem nervosos. Estão todos prontos para começar, e se dirigem ao centro do palco. Todas as outras equipes estão prontas também, e a grande multidão irrompe em aplausos. Um dos caras não acha que Desir parece muito forte considerando toda a publicidade que ele recebeu, mas uma garota de cabelos azuis diz a ele para se concentrar. Um sujeito de cabelos longos se intromete e lembra a todos que um cara como Desir não vale a pena se preocupar. Uma voz explica que a rodada final começará em breve e lembra a todos que, para limpar o mundo das sombras, os participantes devem resolver um incidente específico. Todos podem usar quaisquer métodos para vencer, mas se receberem danos fatais, serão desqualificados. Todos trocam olhares desconfiados, e é explicado que aqueles que contribuírem para limpar o mundo das sombras receberão mais pontos. Os 9 melhores jogadores receberão o título de ranqueadores únicos. Desir e sua equipe estão no final da lista, então Desir explica que, para se tornarem ranqueadores únicos, precisam ou limpar o mundo das sombras eles mesmos ou derrotar todos os outros participantes. Os portões começam a se abrir, e a rodada final do torneio de classificação começa. Todos encaram intensamente os portais, e, uma vez que finalmente se abrem, a grande multidão começa a gritar pelos seus times favoritos. Com os portais abertos, todos finalmente entram, mas a equipe de Desir é a última. Desir lembra aos seus amigos para não se preocuparem e garante a eles que podem fazer qualquer coisa que decidirem. Eles são separados antes de se teleportarem para dentro, e uma voz diz a Desir que a localização de todos foi determinada aleatoriamente. Desir decide que seu primeiro objetivo será encontrar seus companheiros de equipe, mas é instantaneamente atacado por um raio de gelo. A garota de cabelos azuis de antes não acredita na sorte que teve ao encontrar Desir logo de cara, e ele simplesmente não acredita em quão famoso ele ficou. Essa garota só quer lutar, mas nosso garoto derrete facilmente o seu pequeno ataque de gelo. Ele fica bastante surpreso. No entanto, quando ela mostra que pode usar 2 feitiços ao mesmo tempo e usa seu ataque de onda de água, Desir para com outro ataque de fogo, fazendo com que o vapor se espalhe por toda parte, e ele percebe que o outro feitiço dela é defensivo. No entanto, ele não consegue entender por que ela está fazendo isso. Fica bastante claro, no entanto, quando ela coloca clevermente o segundo feitiço na frente do primeiro para congelá-lo, e Desir aponta que tais ataques interessantes são esperados de alguém da classe alfa. A garota de cabelos azuis está apenas começando, pois ela usa um feitiço de vento para jogar violentamente todos os fragmentos de gelo de seus ataques anteriores. Esta moça está bastante confiante enquanto explica que seus feitiços são um tipo de magia que um plebeu como Desir nunca seria capaz de controlar em toda a sua vida. Ela pergunta a Desir se ele tem alguma última palavra antes de despedaçá-lo, mas nosso garoto não tem nenhum grama de medo em seu corpo. Ele admira a confiança dela, mas a irrita quando aponta que ela deveria mirar em seus pontos vitais. Desir continua a provocar essa garota, afirmando que ela não deve ter tanto controle sobre o próprio feitiço. Ela o manda calar a boca com raiva, então Desir sabe que está realmente mexendo com a cabeça dela agora. Desir está cansado de brincar com essa garota e, com um simples estalo dos dedos, ele destrói todo o seu ataque. Claro, ela não tem ideia de como ele conseguiu fazer isso, mas percebe que ele está usando feitiços inversos. Desir tem controle total sobre a luta agora e lhe ensina uma lição. Ele diz que ela nunca deve subestimar seu oponente e sempre deve pensar no próximo passo. Esses são os fundamentos da guerra. Então ele diz a ela para assistir de perto e gravar isso em sua mente. Desir termina recolhendo todos os fragmentos dela para criar um cristal maciço e o envia de volta para ela. Essa garota é bastante tola, aparentemente, já que simplesmente diz que não há como a magia de um plebeu vencê-la. Ela pensa que pode parar facilmente o ataque dele, mas nosso garoto terminou de lhe ensinar uma lição. Ele quebra o cristal gigante para evitar o escudo dela e a derrota facilmente. Um anúncio de sua derrota é feito, e Desir aponta que é apenas uma de muitas por vir. Em outro lugar, no mundo das sombras, algum pequeno nerd anda reclamando sobre como está quente
simplesmente em sua localização aleatória. Ele gostaria de ter alguma proteção solar, mas tira um momento para apreciar a brisa. Este pobre garoto é rapidamente derrubado por um feitiço poderoso de Romântica, e sua desqualificação é anunciada para todos. 27 participantes restam, e vemos que Romântica e Prão já se encontraram. Eles tiveram sorte de serem transportados perto um do outro, e Romântica acha fofo quando Prão está preocupado com Desir. Ela usa sua magia de vento para detectar alguns inimigos próximos e decide ir atrás daquele que está completamente sozinho. Romântica envia um ataque, mas é instantaneamente destruído e dois inimigos aparecem. Um deles explica que a magia de detecção tem a desvantagem de revelar sua localização aos oponentes, e seu namorado a lembra de que Romântica é apenas lixo beta. Romântica não leva o insulto na brincadeira e decide que devem descobrir quem é o verdadeiro lixo com uma luta. O cara quer continuar falando mal sobre o quanto a classe deles é melhor, mas Prão ataca instantaneamente. Esse idiota usa isso como prova de que eles estão carentes de boas maneiras, e Romântica percebe que eles não são tão fracos. Todos ficam em guarda, e a luta é iniciada com espadas. A garota tenta usar algum tipo de magia, mas Prão decide mostrar sua velocidade imensa. A garota fica aterrorizada e começa a se perguntar se Prão realmente está na classe beta. O cara levanta um monte de poeira e diz à sua garota para afastá-lo com algum poderoso ataque de área. Ela começa o feitiço, mas isso apenas revela sua localização exata para Romântica, que a envia voando com um ataque de vento. Romântica é quem faz os insultos agora, chamando-os de burros por se esconderem apenas para se revelarem, com um ataque logo depois. O cara fica muito chateado, mas Prão lembra ele que precisa se concentrar na luta. Prão está realmente distraindo-o, e Romântica finaliza o garoto da classe alfa. Romântica pensa que ele teria tido uma chance se tivesse se concentrado em derrotá-la primeiro e aponta que é o que ele ganha por subestimar a classe beta. 25 participantes restam, e eles têm esperança de que todos sejam tão burros quanto esses dois eram. Os dois se elogiam por quanto melhoraram, e Prão acredita Desir por todo o treinamento deles. Falando em Desir, Romântica diz a ele para sair do esconderijo, pois sabe que ele os estava observando. Desir ficou impressionado com o progresso deles e afirma que sabia que eles poderiam lidar com a situação sozinhos. Romântica percebe que Desir foi a pessoa que ela atacou antes. Ela achava que tinha ficado forte, mas Desir destruiu seu feitiço tão facilmente. Desir a elogia pelo bom trabalho e dá uma boa afagada em sua cabeça como recompensa. Ela ficou tão quieta que ele pensou que era isso que ela queria, mas ela fica realmente chateada com isso porque não é um cachorro. A diversão e os jogos acabam quando Desir percebe uma tempestade se aproximando e raios vermelhos queimam o céu, e algo acontece em uma torre do relógio próxima, à distância, e rompe um grande ataque de fogo, e descobrimos que algum coitado foi obliterado por outra equipe. Restam 18 participantes, e Desir explica que há duas maneiras para eles serem promovidos à classe alfa. A primeira é terminar em primeiro lugar, limpando o mundo das sombras. A outra maneira é simplesmente sobreviver e ficar entre os 9 primeiros. Desir está certo de que seria impossível para eles limparem o mundo das sombras, já que as outras equipes simplesmente se uniriam contra eles. Existe uma pequena chance de eles terminarem entre os 9 primeiros, as outras equipes estarão colidindo entre si, e eles só precisam que mais 9 sejam desqualificados. Romântica acha que será muito mais difícil do que ele está dizendo, mas Prão está confiante de que podem fazer isso. No entanto, em vez de elaborar um plano ou fazer algo útil, Prão está simplesmente rabiscando no chão. Nesse momento, eles correm para se abrigar, pois começa a chover torrencialmente e não há sinais de parar. Eles não têm escolha a não ser esperar debaixo de uma árvore. Romântica chega a uma realização, ao almejar estar entre os 9 primeiros entre os alunos alfa nunca teria cruzado sua mente se não fosse por Desir. Se não fosse por ele, ela teria se juntado à equipe de Dante, e quem sabe o que teria acontecido quando descobrissem que ela é uma plebeia. Desir consegue perceber que ela está inquieta e diz aos dois para não se preocuparem, pois pode perceber que eles estão ficando muito mais fortes. O jeito de agir de Desir realmente a está afetando, mas ela o chama de estranho e diz para ele parar de mexer em sua cabeça. Ela lembra a ele o quanto odeia sua cara boba, mas pensa em como realmente ama sua equipe. Nesse momento, um sino toca ao longe, e todos conseguem ouvi-lo. Tesser diz que finalmente chegou a hora e lembra a Romântica de que isso fazia parte dos estudos deles. Eles estão no mundo da torre do relógio anterior. A torre do relógio anterior é um dispositivo mágico de alto nível que produz monstros em intervalos regulares. Nesse momento, a torre do relógio se ativa, e vemos que algo está no chão. Uma voz anuncia que uma missão de sobrevivência foi gerada, e a torre do relógio produziu um novo monstro. Todas as equipes precisam sobreviver ao ataque do monstro, e todos os professores acham que é uma má notícia para a classe beta. Todos estão certos de que a equipe de Desir está acabada, e o grandalhão encarregado do grupo Blue Moon Red Bridge. De volta à nossa equipe, eles ouvem uma garota gritar por sua vida, e é anunciado que restam apenas 17 participantes. O perigo se aproxima, então Desir diz a seus dois amigos para ficarem para trás. Algo começa a feder muito mal e o chão começa a tremer. Um monstro está chegando, então Desir
Dezer diz a eles para ficarem alertas, e um rato emerge do chão. Os outros dois estão aterrorizados enquanto o rato solta um rugido alto, e Dezer percebe que precisam sair dali. Uma horda gigante de ratos aparece, e Dezer determina que isso é por causa de um monstro KRA. É um monstro que usa um batalhão de ratos como membros, sua dieta é sangue humano e ele nunca desiste depois de escolher seu alvo. Romântica decide lançar uma bola de ar neles, mas não adianta. Eles só precisam continuar correndo, mas está claro que os ratos estão alcançando. Dezer explica que a única opção deles é derrotar o comandante, que será um dos ratos no grupo, mas Romântica acha que seria como procurar uma agulha no palheiro. Dezer para de correr, pois sabe de uma maneira de encontrar o líder. Ele faz a si mesmo sangrar e usa seu sangue para atrair o comandante. O pequeno rato estúpido se revela, e Romântica o derruba do ar. O bichinho não morre, no entanto, e Dezer aponta que, mesmo sendo um rato pequeno, ainda é um monstro com alta resistência mágica, e mesmo Romântica com suas habilidades atuais não pode derrotá-lo com um único golpe. Os ratos continuam chegando, então Dezer determina que não tem escolha. Ele ordena que sua equipe recue, mas um tiro é disparado quando Prão avança. A equipe pede para Prão parar, mas esse garoto maluco corre direto para a horda gigante de ratos. Em outro lugar, as outras equipes estão enfrentando tanto problema com os ratos quanto agora apenas 16 participantes restantes. A equipe vermelha está enfrentando um grupo gigante de ratos também, mas seu líder diz confiante para seu grupo ficar para trás e ele usa uma SP de fogo. A equipe verde aparentemente não tem ideia do que está acontecendo, pois estão felizes em ver que o que temiam era apenas um pequeno ratinho. Um idiota tenta afastá-lo, mas o rato solta um grito de guerra e eles são atacados. Em seguida, retornamos para descobrir que Prão está dentro da horda de ratos. Ele se diz para se concentrar e tenta encontrar o comandante. Ele tem certeza de que o comandante sofreu danos com o feitiço de Romântica e está determinado a encontrar o pequeno bicho. Após lutar contra os ratos por um momento, ele finalmente detecta algo do lado de fora. Dezer tenta desesperadamente resgatar Prão rasgando a montanha de vermes. Romântica se pergunta se deve atacar com suas bolas de ar, mas Dezer aponta que ela acabará acertando Prão também. Romântica entra em pânico, pois começa a sentir que vai perder Prão novamente da mesma forma que fez no futuro. No entanto, nesse momento, Prão emerge da pilha com um ataque enorme e elimina o rato líder. Anunciam que a missão de sobrevivência deles acabou, mas Dezer corre para Prão, pois ele está em péssimo estado. Prão recebe elogios de seus amigos, mas está exausto. Dezer diz a ele para descansar, então o garoto tira uma soneca. Dezer coloca Prão em segurança embaixo de uma árvore, admirado, já que Prão tem pavor de ratos. Ele diz a Romântica para ficar de olho nele, mas não diz mais nada enquanto se afasta. Dezer está furioso consigo mesmo, pois deveria ter conseguido limpar a missão sem fazer Prão passar por tudo isso. Ele percebe que se empolgou com a melhoria deles e baixou a guarda. Tesser soca o próprio rosto e se lembra de que está ali para não perder seus amigos novamente. Ele volta para seus amigos, que estão preocupados com o rosto dele, mas ele diz que foi nada. A equipe de Dezer está surpresa porque ele quer viajar na chuva, mas ele explica que encontraram a torre do relógio anterior. Eles seguem para lá, mas ele lembra a si mesmo de mais uma coisa. Ele planeja tomar o caminho perfeito para atingir seu objetivo e jura nunca cometer o mesmo erro novamente. Em outro lugar, vemos que a equipe vermelha está impressionada com como seu líder queimou uma área inteira para derrotar seu grupo de ratos. A equipe verde também venceu sua batalha, e Ais usou sua magia de gelo para derrotar seus ratos. A equipe de Dezer finalmente chega à torre do relógio, e vemos os líderes de todas as equipes restantes. E terminamos por aqui. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se e curte o vídeo ou até a próxima aventura.